Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou a professora Calma Ribeiro e nesta aula a gente vai aprender sobre o uso da terra no espaço rural. Entender como esse espaço rural ele é diversificado e de que forma essas atividades elas diferenciam esses espaços. Vamos lá? Bom, e esse espaço rural, que é caracterizado aí, né, por ser um ambiente que tem predominância de elementos naturais, do verde, né, da natureza, ele é diferenciado a partir do tipo de atividade que é estabelecido, né? E aí, a partir disso, a gente vai ter também, né, quais são os modos de produções que são gerados a partir dessas atividades. E isso, gente, de certa forma, vai ser um fator que vai motivar a transformação das paisagens rurais. Porque quando eu tenho aí uma necessidade de atender, né, uma produção de alimento ou mesmo uma produção de matéria-prima, automaticamente eu vou transformar o espaço, né, com essa finalidade. Então, a área rural, né, o espaço rural, ele começa aí a ser transformado e modificado pelo homem para atender às suas necessidades. Aqui a gente vai falar de dois modos de produção que vai ser predominante nesse espaço rural. Quais são esses modos? Né? O modo de produção agrícola e o modo de produção da pecuária. Lembrando, gente, que o modo de produção nada mais é do que a maneira pela qual, né, as pessoas, o ser humano, ele vai produzir, né, os seus bens, as suas atividades, né, que vão se estabelecer nesse espaço. De acordo com o modo de produção agrícola, as práticas, a organização de trabalho, as técnicas envolvidas na produção agrícola são diferentes entre si. Isso vai depender muito de atividade para atividade. Qual é o tipo de produção, né, agrícola que eu estou me destinando, tá? A combinação desses elementos produz paisagens rurais igualmente diferenciadas. Então, o modo de produção, ele de certa forma vai aí comandar, né, um tipo de paisagem específica. Porque cada atividade demanda diferentes, vamos dizer assim, né, organizações desse espaço rural, né? Apresenta também a necessidade de instrumentos de trabalho diferentes, né? Ou seja, cada atividade ela vai produzir um tipo de paisagem nesse espaço rural. Atualmente, as áreas de cultivo agrícola ocupam cerca de 12% da superfície continental do nosso planeta. E nessas áreas destinadas à agricultura, a gente vai observar aí o uso da terra voltado para uma variedade de espécies vegetais, né? Para uma diferença na organização do trabalho, né? No uso das técnicas, como já havia falado, desse cultivo. Então, essas combinações, elas geram paisagens diferenciadas. As atividades agrícolas, elas estão agrupadas de acordo com o sistema de produção empregado, né? Os critérios de rendimento da terra e o destino da produção. Assim, nós temos dois tipos ou modos de produção agrícola. Vai ser a familiar e a comercial. Bom, a agricultura familiar, ela vai ser caracterizada pelo uso da mão de obra familiar. É por isso que o nome ele vai trazer um pouco, não, muito desse conceito, né? Que mais? E, eventualmente, esse tipo de agricultura familiar, ele adota um trabalho assalariado. Bom, a gente também vai ter, dentro da agricultura familiar, uma configuração de pequenas propriedades, né, que cultivam diversos alimentos, que nós chamamos de policultura. Pode haver também, né, nesse tipo de agricultura familiar, o emprego de técnicas modernas e insumos agrícolas. Os insumos agrícolas, na verdade, são conjuntos de elementos envolvidos nessa produção, como, por exemplo, fertilizantes, máquinas e equipamentos, né, utilizados durante a preparação do solo, o cultivo e a colheita.
Mas isso tudo, gente, visando o quê? Uma produtividade. E a agricultura familiar, ela é responsável por fornecer boa parte dos alimentos consumidos no dia a dia pelas famílias brasileiras. Ou seja, vai corresponder aí uma importante parcela para a economia e para o fornecimento de alimentos. Dentro dessa lógica aí de agricultura familiar, a gente vai encontrar uma estrutura e organização das comunidades agrícolas. Bom, essas comunidades agrícolas, elas praticam uma agricultura de forma coletiva. Como que funciona? Existe aí uma divisão de tarefas no trabalho dessa comunidade agrícola. E, em alguns casos, essas terras destinadas ao uso da comunidade agrícola são terras de propriedade coletiva, comunitárias. Existem também casos, né, de comunidade agrícola que você vai ter aí trocas de alimentos, né, trocas de trabalho entre essas comunidades, uma auxiliando outra. E na agricultura comercial, você vai ter aí uma agricultura baseada na grande propriedade e no cultivo de apenas um produto, que nós chamamos de monocultura. Lembra que na agricultura familiar a gente tinha um cultivo de vários produtos, que era a policultura? Nessa, a gente vai ter apenas um produto. A produção é realizada em grande escala, servindo aos mercados consumidores nacionais e internacionais. Na agricultura comercial, a gente vai ter o emprego de máquinas e de alta tecnologia. Você vai ver pouca mão de obra, mas isso tudo, gente, é para visar o quê? Uma altíssima produtividade. Os cultivos que são produzidos, né, no contexto comercial representam parte das atividades econômicas de países que são conhecidos como países exportadores de produtos agrícolas, como o exemplo do Brasil. Então, os produtos agrícolas, eles representam uma importância muito grande dentro da nossa economia. Dentro desse modo de produção agrícola, a gente pode encontrar estruturas que auxiliam nessa produção no cultivo de alimentos, como, por exemplo, as estufas. As estufas são áreas protegidas, né, envidraçadas ou mesmo cobertas com plástico bem especial, destinadas a abrigar plantas e flores, onde isso vai proporcionar um ambiente favorável ao desenvolvimento, ao crescimento. Além disso, as estufas, elas ajudam na proteção desse alimento, né, desse cultivo, protegendo de chuvas muito fortes, né, ventos, geadas, etc. Bom, agora a gente vai falar sobre o modo de produção pecuária, que não se diferencia muito dentro daquela lógica do modo de produção agrícola. Bom, nesse modo de produção pecuária, as pastagens e áreas de criação de animais ocupam áreas maiores do que a produção destinada à agricultura, ao modo de produção agrícola. Esse modo de produção da pecuária é caracterizado por dois tipos de sistemas, o sistema familiar e o sistema industrial. Vamos aqui fazer uma comparação entre dois sistemas, né? A pecuária familiar, ela é caracterizada por ser, realizada em pequena propriedade, com uma produção de menor escala, uma produção baseada nas necessidades de subsistências, sobrevivências da família. O nome já fala, né, gente? Pecuária familiar, né? Então, vai envolver membros familiares nessa produção. E geralmente esse modo de subsistência, né, está muito de acordo com o tempo da natureza, o tempo dos animais. Mas isso também não quer dizer, gente, que eles não comercializem. Óbvio que essa produção ela vai ser prioritária
para a sobrevivência, né, daquele grupo familiar, porém, eles podem comercializar leite, queijos, iogurte, ovos, entre outros produtos. Diferente da estrutura da pecuária industrial, por exemplo. Na pecuária industrial, a produção é de larga escala, o que significa que eles prezam muito pela quantidade dos produtos que são gerados. E essa produção é realizada em grandes propriedades que nós chamamos de latifúndios. Só para efeitos de comparação, a pecuária familiar, geralmente, ela é destinada em áreas chamadas de minifúndios, são áreas menores. A produção da pecuária industrial é uma produção inserida em modelos de agronegócio. O modelo de agronegócio, quase que não sai, né? Agronegócio tem uma produção que envolve alta tecnologia, biotecnologia, para alcançar níveis elevados de produtividade. Bom, então a pecuária industrial, ela tem como base comercial a pecuária leiteira, que são aqueles produtos derivados de leite, a pecuária de corte, que está relacionada à carne, a couro e aos derivados. E também a gente vai ter dentro dessa pecuária industrial o abastecimento de mercados interno e externo. Como a gente pode observar, o modo de produção, ele é diferenciado a partir do tipo de atividade que é estabelecida no espaço rural. Do seu uso da terra, né? Do seu tipo de equipamento, de organização do trabalho neste espaço. Então é isso, gente. Até a próxima!